Amor, é o seguinte, minha família toda vai vir, meus primos, meus tios, minha mãe, meu pai, meus irmãos. A gente vai fazer aquele churrascado no final de semana, beleza? Já combinei tudo com eles, tá tudo certo. Como assim você já combinou tudo com eles? Nem marcou, nem falou nada comigo. Não é assim que funciona, amor. Peraí. Não. Vai vir toda a família. Vai. Não, primeiro você precisa falar comigo. E não é assim, nesse final de semana. A gente precisa ter um agendamento prévio. E como assim, toda a família, amor? Não cabe todo mundo em casa. E agora, o que fazer? Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz, meu nome é Caio, nós temos 20 anos de casados. Meu nome é Meire e nós temos 4 filhos. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de uma pergunta que fizeram para nós na caixinha do Insta, né? Que a pergunta foi qual que é a maior dificuldade entre o casal, marido e mulher? Existem várias dificuldades entre os casais, né? Porém, uma das que a gente acredita que é maior é essa questão do conflito da cultura familiar. E quando eu falo cultura familiar, são as experiências que cada um teve durante a sua infância com seus próprios familiares até antes de se casar. Né? A gente teve muitos desses conflitos no começo, né? Posso contar uma delas? Que nem o meu esposo, ele veio de uma família mais solta, mais falante. Extrovertido. Muito extrovertido, né? E eu vim de um contexto familiar mais tradicional, mais reservado, né? Então, um exemplo, né? Quando a gente ia fazer faxina em casa. Em casa, né? Na minha família, costumava assim, cada um é responsável por um local de casa, por um quarto ou um banheiro, e cada um pega os seus pertences necessários para fazer a limpeza, a faxina. Então, se eu estava ali fazendo a limpeza no banheiro, esqueci de trazer o rodo, a vassoura, eu que tinha que ir lá buscar o rodo, porque eu sou responsável por aquilo. Então, eu cresci entendendo que eu sou responsável pelos meus pertences, ali que eu tenho, meus materiais, né? Só que quando a gente casou, o Caio ele veio de uma outra escola, né? Que quando eles iam fazer faxina, um pija pro outro. Aí eu tava lá limpando o banheiro. Amor, pega lá o rodo pra mim! Eu esqueci as coisas. Eu ficava de cara. Como assim? Por que ele não pega e fica pedindo pra mim? Que folgado! Não, ele tá errado, né? Então, fora as outras coisas, outros exemplos, né? Mas é porque eu vou chamar isso de junto e misturado, né? Na verdade, a gente faz as coisas tudo junto. Então, tipo, tá precisando de alguma coisa, não custa nada pedir, pô, eu tô lá na mão na massa, eu tenho que parar tudo enquanto o outro tá ali. Então, pra mim, nós não víamos problema enquanto a isso. Mas pra ela era um grande problema, eu não entendia isso. E no início, por causa disso, das nossas culturas diferentes familiares, houve muito atrito, até a gente aprender que cada um tinha o seu estilo de vida. O bom disso é que ela trouxe o contexto dela e eu pude de alguma forma também entender e falar assim, tem coisas que eu preciso extravasar menos, eu preciso dar uma freada. Encontrar um equilíbrio, isso. Né? As duas partes, né? Eu aprendi isso com a família dela. Mas por um outro lado também ela aprendeu algo com a minha família, porque às vezes ela é muito certinha, muito quietinha e ela deu uma extravasada. Então tem que haver o equilíbrio de tudo, né, das duas partes, né? Qual tá certo? Na verdade ninguém tá certo e ninguém tá errado. Simplesmente é a forma de viver, né? É a forma que nós aprendemos, né? Sim, mas até a gente entender que não tem o certo nem tem o errado, a gente quer ter a razão. Sim. Porque a gente acredita fortemente que aquela cultura familiar que você carrega é o correto. Sim. Né? E você quer que o outro respeite. Sim. E aí tem essas faíscas, né? E eu vou falar de um exemplo que tinha uma caixa que ela fazia compra, né? Aqui no Japão nós fazíamos compra e às vezes a gente pega a caixa de papelão, né? E ela fazia compra e ela guardava tudo e deixava a caixa de papelão ali. E, passava 1, 2, 3, 4, uma semana e a caixa estava no mesmo lugar. E pra mim isso, no meu contexto, isso era inadmissível. Pô, fez compra, guardou tudo, tira e organiza as coisas. Eu sou bem sistemático nessa área, por causa da minha mãe, aprendi muito com ela. Ela é bem sistemática, bem minimalista nas coisas, né? E eu olhava aquela caixa, pensa na briga que dava, né? Porque nós não tínhamos entendimento, né? Era olho por olho e dente por dente. Então eu falava, amor, tira a caixa, não sei o que. Aí foi quando a gente se converteu e a gente foi e começou a aprender. Aí sabe o que eu vi? Que aquela caixa, ele chamava a caixa endemoniada. Na verdade, era a caixa que a gente tinha o demônio, era eu.
E aí eu fui e comecei a tirar a caixa. E aí, na verdade, acabou os conflitos, porque simplesmente ela ia deixar lá e se tá me incomodando, eu vou lá e faço. Então hoje a gente tem aprendido muito isso, é divertido falar hoje, mas na hora não era nada divertido, mas esse vídeo tem o intuito de trazer isso, né? Essa explicação, essa clareza. Caraca, mano, não é que você não ama a sua esposa não ama você, ou você, caraca, escolheu a pessoa errada. Não, às vezes é só esses conflitos que tá acontecendo na sua casa, né? Na sua família. Sim, uma outra coisa que é interessante trazer aqui, que não somente essa questão da cultura familiar, mas também os temperamentos, que hoje tem se falado bastante sobre isso, né? Antes eu não entendia sobre temperamentos. É recente essa história de temperamentos, né? Então, hoje eu entendo que ele é colérico e eu sou melancólica. Porém, eu achava que eu tinha que ser como ele, porque eu admirava esse jeito do colérico, de conseguir falar, de se expressar, né? E eu sempre, nossa, eu sou muito pra dentro, tudo. Então, a gente também tem essa questão de um não respeitar o outro, porque a gente acha que o nosso jeito de ser tá certo, né? Então, isso também tem muito... gera muitos conflitos por conta disso, né? Por isso que a gente tem que ir sempre para aquele livro que ele traz o norte, é o nosso manual. Por isso que nós temos que ir para a Bíblia, né? E eu vou ler um texto interessantíssimo que fala, né? O que fazer? Ninguém tá errado aqui. Mas o que fazer se ninguém tá errado? Alguém vai ter que abrir mão, né? Sim, e aí a gente tá falando de cultura familiar, mas agora a gente tem que transformar isso em cultura do reino. Isso. Que daí entra para quebrar toda a nossa cultura. Isso. Né? Ele vai falar... Trazer o equilíbrio, né? Aí sim, aí a palavra sim vai falar que aquilo que é verdade pra gente, e nós vamos ter que se amoldar não aquilo que ela pensa e não aquilo que eu penso, mas daquilo que a palavra diz. Sim. Na verdade, ó, casais, se tá tendo conflito por conta disso, essa é a chave. Prepara, ó, anota. Se você não tem Bíblia, não é convertido, anota esse aqui. Se você tem, vai lá ler, reler e vive esse aqui, porque esse daqui é a chave para muitas vezes quebrar com todos os conflitos aí. A chave está em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3. Ele fala assim, ó: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aqui o contexto, né, depois que vem decorrendo, ele fala que Cristo ele veio para essa terra e ele se esvaziou de todo o seu poder. Para quê? Para simplesmente nos servir. Isso daqui é um tapa na cara nosso, porque quando a gente fica vendo essas picuinhas que são pequenas, mas a gente transforma ela em algo tão grande, é que pra gente realmente parar, pensar, refletir e se arrepender, né? E ter essa mesma atitude de Cristo, né? Pô, se tá te incomodando, vai lá e faça, né? Não fica cobrando do outro aquilo que você não, na verdade, você não tem direito de cobrar o outro. E Cristo, ele era o único que poderia ter cobrado alguma coisa de nós. E ele não veio, não veio nos cobrar nada. Ele simplesmente se esvaziou de tudo, se fez homem e aquela cena de lavar os pés, né, na mesa, antes dele ir pra cruz, é uma cena que realmente impacta os nossos corações. Então que a gente venha ter esse mesmo sentimento de Cristo, né? De ir na sua esposa, ir nos seus filhos muitas vezes e lavar os pés. Muitos pais precisam pedir perdão para os filhos e não pede por causa do orgulho. Afinal, quem é o pai sou eu, né? Quem é a mãe sou eu, né? Quer ter razão. Quer ter razão. Mas não, se nós temos esse mesmo sentimento de Cristo, qualquer coisa na nossa casa vai mudar. Sim. Porque Cristo ele vai se fazer presente e o Espírito de Deus vai reinar sobre as nossas vidas, né? E uma coisa que eu acho importante é a gente falar o diálogo, né? Que nem a gente tem falado bastante sobre o diálogo, porque que nem no início do vídeo a gente fez um teatrozinho, né? Dele falando do churrasco que ia ter, né? E aí conversar. Nesse caso, como que a gente resolveria, né? Olha, amor, no meu contexto familiar, primeiro a gente programava as coisas. Primeiro é importante comunicar, não vamos fazer assim. E ele vem e fala, nossa, porque na minha casa a gente fazia as coisas na hora, resolvia as coisas, decidia as coisas na hora. Então, como que a gente vai resolver isso então? Isso. Né? Porque... Eu lembro que muitas vezes ela tinha muita paciência comigo, porque eu fazia muito isso. E aos poucos ela foi falando, pô, não é muito legal, né? Dá uma avisada antes, vamos dar uma segurada. Aí eu comecei... porque eu sou muito impulsivo, então eu comecei a dar uma freada. Então quando vinha, falava, vamos fazer isso, beleza, mas eu preciso ver com a Mary. Então agora tudo não era mais eu preciso ver com a minha esposa.
eu preciso ver na minha casa. Né? Acho que o casal, eles têm que estar um só, né? Como a Bíblia fala, né? Então, todas as decisões, os dois têm que estar em acordo. Isso. Né? E isso nos livra muito de nós termos um conflito dentro da nossa própria casa para agradar os outros. Não, a gente não tem que agradar os outros, ainda que sejam familiares. Nós temos que agradar aqueles que estão do nosso lado, que são os nossos filhos e a nossa esposa. Então, isso de perguntar, né? Isso é uma chave muito interessante. Você é dominado pela sua esposa? Não é questão de ser dominado pela minha esposa. É questão que eu sou casado, eu não sou mais um homem solteiro e eu preciso agora comunicar ela porque eu e ela somos uma só carne. E não tem como eu fazer as coisas da minha forma hoje. É da forma nossa, né? E muitas vezes não é nem da nossa forma, é da forma que a Bíblia nos diz para fazer. Sim. Bom, e nós vamos ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua casa, a sua família, né? E se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, deixa no comentário. Nos ajude dando seu like, aí seu joinha. Compartilha pros seus amigos, pros casais, que sabe que às vezes tá aí discutindo, tendo alguns probleminhas, né? Indica o nosso canal aí. Fique na paz do Senhor. Até o próximo. Abraço. Meu nome é Meire e eu tenho... Calma que... Pera. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Tira todos os impedimentos, Pai, nos ilumine, Espírito Santo.